Fala galera, tá estudando para concursos da Sejusp de Minas Gerais? Professor Breno Fraga trazendo para você aqui novidade aqui no Vale Concursos. A promoção é o pacote 3 em 1 da Sejusp. 3 cursos por apenas aí R$ 367. Polícia Penal de Minas Gerais, Socioeducativa e Auxiliar Educacional. Todos os 3 cursos em apenas um aí, 367. Vem estudar com a gente rumo à aprovação. Tamo junto aqui, vale a pena. Valeu! Seja muito bem-vindo à nossa aula aqui de número 10. A gente vai gravar aqui da 91 em diante agora. 91 em diante é muito importante para a sua prova, porque vem falando de assuntos que às vezes a pessoa que está estudando há muito tempo, artigo 5º, não vê. Então eu deixei para o final essas questões mais para o final da Constituição. Tem gente ainda que não chegou lá. Se você não chegou lá, para essa aula, estuda, faça o material. Lembrando que para conseguir o material gratuitamente, é só adicionar o professor Magnassis no Instagram, @Magnassis44, ou a Vale Brasil Concursos em qualquer das nossas mídias sociais. Tem no Facebook, temos no Instagram, @vale.concurso, ou nesse canal aqui do YouTube, o canal do YouTube, que eu quero que você agora tire um tempinho, se inscreva no canal, ative as notificações, né? Deixe seu joinha nesse vídeo, que ajuda muito a gente, deixe seu comentário aqui embaixo, que ajuda a gente a fazer mais questões e fazer mais matérias a cada dia mais, para você ficar fera em qualquer concurso público. Não só nesses 3, essas questões foram gravadas para os 3 cursos justos da Sejusp de Minas Gerais, que é Auxiliar Educacional, Policial Penal e Socioeducativo. Lembrando que a gente está com a promoção desses 3 cursos num pacote só, com um preço muito especial. Clique aqui embaixo, vê o preço, é muito barato, esses são centavos por dia, e você ainda pode devolver se você não gostar. Você tem a garantia de 7 dias aí. Eu vi o curso, não é isso que eu esperava. Você tem o direito aí de consumidor de devolver. Então não se preocupe, você ainda pode dividir. Chama nas redes sociais, pede um desconto aí que você vai ser muito bem atendido, eu tenho certeza disso. Então não deixe aí de adicionar o professor e a Vale Brasil Concurso também nas outras mídias sociais. Combinado? Dito isso, o material você sabe como adquirir, pode chamar a gente aí. E é gratuito também. Eu espero que você esteja com a sua Constituição na mão, que agora o bicho vai pegar. Aí, ó, @Magnassis44. Agora o bicho vai pegar, porque agora a gente vai falar de assuntos menos, que as pessoas faz menos questões, do 91 em diante. Artigo 41. O que o artigo 41 nos traz? O artigo 41 da Constituição Federal de 88 são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em concurso público acerca do tema assinala alternativa que evidenciam a possibilidade de perda de estabilidade de um servidor. Então, o que você vai fazer comigo? Você vai abrir, se você já fez essa questão, obviamente. Se você não fez, para essa aula, faz essa questão, responde primeiro. Depois que você responder essa questão com sua cabeça somente, você abre a Constituição comigo e a gente vai ver quais são as opções de perda do cargo. Então, o artigo 41 fala o que já fala no enunciado dessa questão e fala o seguinte: o servidor público, no parágrafo 1º, só perderá o cargo. O inciso 1 fala, em virtude de sentença judicial transjulgada. O inciso 2 fala, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. O inciso 3, mediante procedimento de avaliação periódica e desempenho na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. Esses são os 3 incisos do parágrafo 1º do artigo 41 que eu li aqui agora. Baseado, eu espero que você esteja acompanhando a Constituição, que te ajuda muito. Baseado nisso, qual é ao sinal alternativo que evidencia a possibilidade de perda de um servidor? Baseado nisso, qual é uma das opções aqui que está dentro do parágrafo 1º, no inciso 1, 2 ou 3? Em virtude de sentença judicial com condenação em qualquer instância? Obviamente que não. Por que essa letra A está incorreta? Porque tem que ter o trânsito julgado. Se tem que ter o trânsito julgado, não é qualquer instância. Se for de primeira instância, ainda couber recurso, então não é. O que invalida isso aqui é qualquer instância. Mediante processo administrativo, que lhe seja assegurada ampla defesa. É o inciso 2. Então, a letra B está copiada e colada aqui no inciso 2. Mediante processo. Vou até corrigir nosso gabarito aqui, que está incorreto esse gabarito. Às vezes a gente copia e cola e o gabarito, às vezes, você faz ele com mais pressa, apesar de você saber a questão, não é que você vai passar no gabarito aqui, você passa incorreto. Então, o nosso gabarito aqui é letra B, mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa, isso está no inciso 2. Por que o C está errado? Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho sem o recurso de defesa. Lembrando que tudo que você vai
fazer, você tem que ter o direito de defesa, mediante extinção do cargo ou declarada a sua desnecessidade. Isso não está entre as opções aí do parágrafo 1º de perda do cargo. Então, gabarito aí, vamos apagar aqui para ficar somente o gabarito. Gabarito, letra B. E onde está escrita a letra B? A letra B que embasa o nosso gabarito, né, o gabarito correto, letra B que embasa o nosso gabarito, está no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 2, mediante processo administrativo que lhe seja segurado ampla defesa. Essa é uma das alternativas de possibilidade da perda da estabilidade pelo servidor. Né, o servidor cometeu uma infração grave, vai ter um processo administrativo, tem que ser assegurado a ampla defesa aí. 92. O que vem trazendo a 92? Vou até corrigir aqui de uma vez para a gente já colocar esse material com o gabarito certo. 92. Constituição de 88 proíbe expressamente a acumulação de cargos públicos. Está no 37. No entanto, as alíneas do inciso 16 do artigo 37 estabelecem as exceções. Assinala a alternativa que não evidencie uma dessas exceções vigentes. Então, ó, que não evidencia. Então, está pedindo a exceção, né? Que não evidencia. A errada. Todas as outras aqui são possibilidades. Qual que é a regra? Acumulação de cargo público. Essa é a regra. Então, vou voltar para mim aqui para você ficar atento. Ó. Qual que é a regra da Constituição? Não pode acumular 2 cargos públicos. Não pode acumular 2 cargos. A pessoa não passa um concurso público, eu sou policial militar. Eu quero fazer um curso de policial penal agora. Eu vou ser policial militar nas horas de folga ou nas horas de vaga. Vou ser policial penal e policial militar. Não pode. Eu vou ser policial militar e vou ser policial federal. Não pode. Algumas exceções a Constituição vai trazer. E essas exceções é o que está perguntando a nossa alternativa aqui, que está no 37, artigo 37, no inciso 16. Aqui, quais são as exceções que traz e quando não é possível. Quer ver? Ó? Quando houver compatibilidade de horário, 2 cargos de professor. Isso está correto, né? 2 cargos de professor pode ocupar sim. Até porque o cargo de professor, às vezes, a pessoa não cumpre uma carga horária de 40 horas semanais. Então, 2 cargos de professor pode estar previsto na Constituição Federal que se a pessoa for concursada professor numa escola, ela pode ser concursada professor na outra escola também. Então, 2 cargos de professor, tranquilo, pode. Quando houver compatibilidade de horários, 2 cargos do emprego privativo de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Com certeza pode. Profissional de saúde pode ter 2 concursos públicos. É muito comum você ver um profissional de saúde, um enfermeiro, um médico. Não é médico, tá? Se vier trazendo médico aqui, está incompleto. Não é médico, é profissional de saúde. Mas é enfermeiro, médico, que ele trabalha num hospital concursado e ele também trabalha no hospital desde que haja compatibilidade de horários. Então pode acumular também 2 cargos de profissionais de saúde. Quando houver compatibilidade de horário, 1 cargo de professor e outro técnico científico também pode estar previsto na Constituição Federal no artigo 37, 16, essa exceção. A regra é, não pode acumular, salvo nessas condições que a gente tem no 37. O D, quando houver compatibilidade de horário, 2 cargos privativos de profissionais de segurança pública. Está incorreta. Essa não é uma exceção prevista. Não pode acumular 2 cargos privativos de profissionais de segurança pública, não pode acumular 2 cargos. Ou seja, não pode ser policial penal e ao mesmo tempo ser policial militar. Ela não pode ser policial militar e ao mesmo tempo ser bombeiro. Ela não pode ser policial federal e ao mesmo tempo ser policial rodoviário federal. Até porque a maioria desses cargos são de dedicação exclusiva. Dificilmente a pessoa vai conseguir conciliar 2 cargos de policiais ou de privativo de segurança pública. Então, o 92, o incorreto do 92 é a alternativa D, porque não pode acumular 2 cargos de profissionais privativos de segurança pública. Combinado? O 93. O que o 93 vem trazendo? De acordo com a Constituição Federal, é incorreto afirmar que. Eu sempre gosto de fazer isso. Quando pede o incorreto, eu sempre gosto de circular aqui. O que fala o incorreto? Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos definidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Isso está aí no 37, já no caput. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, condições percentuais mínimas previstas em lei, destina-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Está copiado e colado também. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Também está correto. Então, por que a D se sobrou? Se todos A, B e C estão corretos, por que a D está incorreta? A acumulação
remunerada de cargos públicos é vedada, exceto quando houver compatibilidade de horários a um cargo de médico com outro técnico e científico. Ó, por que está incorreto? É o que eu acabei de falar na questão anterior. Porque ó, não é cargo de médico. Apesar de cargo de médico estar dentro de profissionais da saúde, o que a nossa Constituição traz? A nossa Constituição traz que é profissional de saúde. Então, 2 profissionais de saúde. Então, muito cuidado com essa nomenclatura, profissionais de saúde para médico. Se a sua questão for literalidade de lei, ela vai te exigir que você coloque profissional de saúde. Né? Ela não vai colocar que você é médico e outro técnico científico. O técnico científico aqui é cargo profissional de professor, tá? Então, é 2 cargos de profissional de saúde. Ou seja, seria 2 cargos de médico, 2 cargos de enfermeiro. Aí sim. Agora, um cargo de médico com outro técnico científico não pode. O que pode é professor com outro cargo de técnico científico. Então, se no lugar de médico aqui tivesse a palavra professor, estaria correto. Ou se no lugar de médico com outro cargo técnico tivesse com 2 profissionais de saúde, também está correto. O que a banca não pode trazer é misturar médico com cargo técnico científico. Por isso que a alternativa D está incorreta. Depende do caso que a banca te trouxer, ela em vez de profissional de saúde pode se colocar médico. Mas ela vai ter que falar, João da Silva é médico no hospital concursado X. Ele poderia ser médico no hospital Y concursado? Poderia sim. Agora, se ele vier trazendo médico com outro cargo técnico científico, está incorreto, porque isso aí é quando a gente está falando de professor. Vamos agora ao 94. Acerca das normas constitucionais relativas à administração pública, assinale a alternativa correta. São estáveis após 2 anos de serviço os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. A gente sabe que são 3 anos, né? 2 anos aqui está incorreto. Então, está pedindo a correta. A letra B. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será para integrado e eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Esse é o nosso gabarito da 94, letra B. Está copiado e colado aí dos incisos sequentes ao 37. É assegurado o reajustamento das remunerações, essa é a letra C, dos servidores públicos para preservar o valor nominal conforme critérios estabelecidos pelo Poder Executivo. Também está incorreto. Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor público para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção ou merecimento. Não é contado, tá? Caso haja afastamento, o tempo de serviço não é contado. Não é contado para todos os efeitos legais. Somente para, no caso da promoção por tempo de serviço, não, tá bom? Então, a letra C, D, A, C e D estão incorretas e a letra B está copiada e colado. Mais uma vez, esse artigo 37 tem caído muito em concurso. Eu peço que você dê uma lida aí para você ficar fera nesse artigo 37 em diante aí, que trata da administração pública. Obviamente, se a gente quiser uma discussão mais aprofundada, a gente vai ter que ir nas aulas para ter essa discussão. Porque aqui nas questões a gente tem menos de 1 minuto para falar de cada, menos de 5 minutos para falar de cada questão. Então a coisa acaba sendo mais corrida mesmo. Qualquer dúvida, você fala, professor, sobre esse artigo 37, tem como o senhor gravar uma aula? Pode deixar nos comentários aí, tá bom? O 95. Conforme a Constituição Federal de 88, ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo de prefeito, aplica-se com relação à remuneração. Então, está perguntando o seguinte, remuneração de prefeito, como é que ela é feita? Inclusive, já tem casos no Brasil, muitos casos de funcionários, servidores públicos, que candidataram a cargo, inclusive, de prefeito e vereador. E como é que fica essa situação no caso de prefeito? A letra A diz o seguinte, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Ou seja, o que está dizendo na A? Que ele vai ter compatibilidade de horário e ainda vai receber as vantagens do cargo, ou seja, vai acumular. Suponhamos que um policial civil seja vereador de uma cidade. Ele não vai optar, ele não vai poder exercer a função de policial civil. No caso de vereador, dependendo do regimento da Câmara, sim. No caso de prefeito, não. No caso de prefeito, ele vai ter que se ausentar do cargo de policial civil e vai ter que se dedicar ao cargo de prefeito, podendo ele optar
pela remuneração de prefeito ou remuneração de policial civil que lhe for mais favorável. Então essa letra A está incorreta porque fala que ele perseverar as vantagens sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Ou seja, vai receber 2 salários. E a gente sabe que não é. B, será afastado do cargo, sendo facultado optar pela remuneração. É o que está corretíssimo. Né? Ele vai ser afastado do cargo dele e ele vai optar pela remuneração. Se ele é um funcionário público do Ministério Público, por exemplo, ele vai ser afastado do cargo, vai ser prefeito, não vai ser mais funcionário do Ministério Público, pelo menos enquanto ele for prefeito. E ele vai optar pela remuneração. Ele fala, não, eu quero receber como prefeito. Obviamente ele vai optar pela maior remuneração. Ou eu quero receber como funcionário do Ministério Público. Ele vai receber como funcionário do Ministério Público, mas ele tem que optar. Ele não pode acumular os 2 salários. Até porque ele vai ser somente prefeito. Letra C. Havendo incompatibilidade de horários, receberá a remuneração do cargo eletivo. Também não pode ter compatibilidade de horários, que nesse caso do prefeito, diferente de vereador, ele não pode exercer os 2 ao mesmo tempo. Será afastado do cargo, recebendo a remuneração do cargo eletivo. Não é, ele pode optar, tá? Aqui, quando fala que ele vai receber a remuneração do cargo efetivo, está dizendo que obrigatoriamente ele vai ter que receber o salário de prefeito. A gente sabe que acabou de falar aqui que não é, ele pode optar. Então, vou apagar aqui e vou marcar qual que é a alternativa correta. A alternativa correta, letra B. E a letra B trata justamente disso, de ele será afastado, no caso de prefeito, e vai optar pela sua remuneração, a que lhe for mais favorável. A 96, quase acabando aí nosso projeto sem questões. Lembrando que se você quiser esse material, no Instagram do professor Magnassis, você consegue esse material. Aqui, ó, vou colocar aqui mais uma vez para você. Consegue esse material no Instagram do professor Magnassis ou qualquer uma da Vale Brasil Concurso. Qualquer mídia social da Vale Brasil Concurso, Facebook, Instagram. E nos comentários aqui você pode também descobrir como você vai conseguir esse material. Constituição na mão é muito importante para todas essas questões. Lembrando que o nosso pacote 3 em 1 está no link abaixo. Só você clicar e você vai descobrir que o preço está muito especial. Não deixe de dar um joinha nesse vídeo se você ainda não deu. Se inscrever no canal e acionar as notificações, que aí você vai ficar por dentro aí de todas as nossas novidades. De acordo com a Constituição de 88, marque a incorreta. Mais uma vez está pedindo a incorreta aí. Que está muito comum, cada concurso que passa pedir a incorreta, que confunde muito candidato bom por causa da interpretação. Então tem 4 alternativas, 3 estão corretas. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de tipo será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego de carreira. Corretíssimo. Quem passar primeiro tem que ser prioridade, tem que ter prioridade. Então, durante esse prazo, não se pode fazer outro concurso sem convocar os que já estão aprovados. Está correto. Então, vamos lá. Letra B. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham requisitos estabelecidos em lei, não havendo expressa previsão para os estrangeiros. Isso está correto ou está incorreto? O estrangeiro pode ser concursado? Pode ter cargo? Pode. Inclusive, está previsto no artigo 37. O que fala o artigo 37, inciso 1? Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Então, aqui é uma norma de eficácia contida, porque tem que ter uma lei falando sobre como os estrangeiros vão ocupar esses cargos, mas aqui, porque a B está incorreta, fala que não existe previsão expressa para estrangeiros. E realmente existe essa previsão expressa, tá? Então, essa letra B está incorreta. A letra C, obviamente, e a D estão corretas. O vencimento do cargo do Poder Legislativo e Judiciário não poderão ser superiores ao pago pelo Poder Executivo. Isso está corretíssimo. A letra D, ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Exatamente. Regime Geral de Previdência Social, que a gente está falando de cargo em comissão. A gente não está falando aqui de cargo do funcionário público, do servidor público concursado, estável. A gente está falando do cargo em comissão. É aquele cargo que o vereador chama, né, principalmente o vereador chama a pessoa para trabalhar em função de confiança. Então, é de livre nomeação e livre exoneração. Essas pessoas aplicam o regime geral de Previdência Social. Elas não têm um regime próprio de Previdência Social. Elas são regidas pelo regime geral de Previdência Social, diferente dos servidores estáveis, que pode ter regime próprio de Previdência Social. Beleza?
Então, isso aqui está correta. A incorreta, então, é a letra B. Vamos deixar só ela aqui. 96, incorreta, letra B. Vamos, sem mais delongas, ao 97. Mais uma vez, a banca aí trouxe o quê? Essas aí são questões de bancas passadas, né? Questões de concursos passados. Ela trouxe as alternativas e vem aí buscando quais são as corretas e quais são as incorretas. Então, vamos lá. De acordo com a Constituição de 88, analise e assinale a alternativa correta. O que é a alternativa correta? É a alternativa lá embaixo que diz quais as opções que a gente tem que analisar. É vedado ao servidor público o direito à livre associação sindical? É claro que não, né? É garantido, é permitido, é garantido aí essa livre associação sindical. Lembrando que essa livre associação sindical é ao servidor público civil. O servidor público militar não pode ter associação sindical, bem como não pode fazer greve. Então, é permitido ao servidor público civil. Então, está incorreto. O prazo de validade de concurso será de 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Muito candidato me mandou, eu coloquei essa questão na rede social, muito candidato errou. Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Será de 2 anos. Não é de 2 anos. Muito candidato falou, eu vou entrar com recurso, mas não adianta, tá? Não adianta entrar com recurso nessa questão. Porque aqui ele colocou taxativamente que será de 2 anos. E a gente sabe que é de até 2 anos. Até 2 anos. Quando eu falo de 2 anos, de até 2 anos, tem muita diferença. Então, muito candidato errou por causa dessa questão. Isso está incorreto, porque a validade do concurso público não é de 2 anos, é de até 2 anos. Ou seja, se é de até 2 anos, pode ser 1 ano e 6 meses, pode ser 1 ano e 10 meses, pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, prorrogado por igual período. Isso aqui está certo. Faltou a palavra até aqui, o que deixou a questão incorreta e não tem choro, não tem choro. Fique atento nisso. Ó, vou até chamar sua atenção mais uma vez aqui. Vem comigo aqui. Prazo de validade do concurso público. Muito cuidado com essa questão. É de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então tem 2 coisas que você tem que lembrar aqui. A primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte, é de até 2 anos, não é de 2 anos. Né? Se eu falo que o prazo de alguma coisa é de até 2 anos, então quer dizer que pode ser de 2 anos, de 1 ano, de 6 meses. Então não é de 2 anos, é de até 2 anos. A primeira coisa que você tem que lembrar é isso, essa questão está em cima disso. A segunda questão é prorrogável uma vez por igual período. Então, se o concurso público foi de 1 ano a validade, ele vai ser prorrogado mais uma vez, ele pode ser prorrogado mais uma vez por mais 1 ano. Então, muito cuidado, que além disso ela pode trazer. Concurso público terá duração de até 2 anos, até aí estaria correto, sendo prorrogável por até 2 anos. Então, está incorreto. Ela é de até 2 anos, sendo prorrogável uma vez por igual período. Então, muito cuidado com essa questão de português, porque uma palavrinha como até muda totalmente o sentido. Beleza? Então, não erre isso mais. Eu não quero que o candidato me mande... Ô professor, mas isso aqui cabe recurso. Não cabe recurso. Até 2 anos e de 2 anos são 2 coisas diferentes. Né? Não é só interpretação, é letra de lei mesmo. Beleza? Então vamos lá. De até 2 anos. Então isso aqui está incorreto. Os vencimentos do cargo do Poder Executivo e do Legislativo não poderão ser superiores ao do Poder Judiciário. E ao contrário, né? É o Poder Executivo aqui embaixo. A gente já falou disso na outra questão. O certo seria, os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário e Legislativo não poderão ser superiores ao pago pelo Poder Executivo. Então o Poder Executivo que teria que estar aqui embaixo. Ele é o parâmetro para os outros. Então também está incorreto por causa desse motivo. O Poder não pode ser superior ao Poder Executivo. Aqui no lugar de trocasse esses 2 poderes aqui, ó, que eu estou marcando, de lugar, estariam corretos. O que está falando no 4? Somente por lei específica poderá ser criada empresa pública e autorizada a instituição de autarquia de sociedade, economia mista e fundação. Por que isso aqui está errado? Porque é lei específica para ser criada a autarquia. Então, para ser certo isso aqui, o que teria? A gente tem uma aula disso. A instituição, a autarquia e a empresa pública. Se você mudar essas 2 palavras que eu marquei de amarelo, se você mudar essas 2 palavras, ela torna a questão correta. Então, como ela estaria correta? Somente por lei específica poderá ser criada a instituição de autarquia e autorizada a empresa pública. A autarquia é criada e a empresa pública é autorizada. E a de economia mista também. Vou chamar sua atenção mais uma vez aqui.
Pensa comigo, a autarquia, ela visa tirar dinheiro do poder público. Quem vai pagar as pessoas que trabalham na autarquia? O poder público. Então essa precisa de lei para ser criada. Agora a empresa pública, a sociedade de economia mista, ela vai visar dar dinheiro, né? Uma empresa pública, ela vai visar dar dinheiro para o poder público. Ela própria vai se manter. A Petrobras, por exemplo, quem paga os funcionários da Petrobras é o próprio trabalho da Petrobras, extração e distribuição de petróleo. Então, para ser criada uma autarquia, ou seja, vai ser uma despesa a mais para o governo, tem que ter uma lei. Agora, a empresa pública, sociedade de economia mista, ela somente precisa de autorização, beleza? Uma precisa de autorização para criar e outra precisa somente de autorização. Muito cuidado com isso, a gente tem uma aula específica disso, por isso essa questão está incorreta. Combinado? Então, todos estão incorretos pelos motivos aí que está marcado, que eu marquei. Se todas estão incorretas, o nosso gabarito da 97 só pode ser a letra E. E a letra E fala, todas estão incorretas. E é isso que eu estou falando. 98. Segundo as normas da Constituição Federal, via de regra, é proibida a acumulação, mais uma vez falando de acumulação, tá vendo? Eu falei que isso é recorrente em concurso, sobre acumulação de cargos públicos. A via de regra é proibida. Porém, existem exceções, eu falei disso. Quando houver compatibilidade de horários, observado o texto remuneratório constitucional, o teto remuneratório constitucional. Ou seja, mesmo que você acumule duas funções, por exemplo, de cargo público previsto na Constituição, você não vai poder passar o teto remuneratório. Uma dessas exceções trata da possibilidade de cargo de... Quais os cargos que está nas exceções do artigo 37, o inciso 16? Um cargo de juiz, outro cargo de delegado de polícia pode acumular? Não pode. Um cargo de contador com outro cargo técnico científico pode acumular? Não pode acumular. 2 cargos de emprego privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Eu falei dessa possibilidade. Essa possibilidade pode sim. Enfermeiros, médicos, profissões regulamentadas e profissionais de saúde. Eu falo enfermeiros médicos como exemplo, tá? Mas profissionais de saúde regulamentados são vários. Por isso que não pode somente falar médicos e enfermeiros. 2 cargos de fiscal tributário pode? Não. 3 cargos de professor não pode. Só pode 2 cargos de professor pode. 3 não pode. Beleza? Então, muito cuidado. Lembre-se de estudar muito o artigo 37, inciso 16, que isso com certeza tem grande chance de cair na sua prova. É um dos queridinhos para cair no próximo concurso. Beleza? Acumulação de cargo é sempre importante a gente lembrar. Lembrando que essa acumulação de cargo prevista na Constituição, a pessoa vai perceber as 2 remunerações, observado o teto. Ela não pode receber acima do teto previsto na própria Constituição, que a gente já estudou também. Vamos lá? Uma basiquinha para a gente terminar a nossa aqui. Tranquilidade. Você que já está estudando até agora, você já tem que estar na ponta da sua língua. Eu coloquei isso aqui só para você ajudar a fixar, para você nunca mais errar isso. 5 princípios básicos da administração pública positivados na Constituição. São eles, ou seja, positivados, ou seja, está escrito na Constituição. Tem esses que são positivados e ainda tem o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que não está aí, ipsis literis, não está positivado, mas também é considerado princípios. Mas quais são os princípios? A questão foi tranquila com você. Quais são os princípios que estão no artigo 37? De cara aqui é a letra A, porque as outras letras estão incorretas. Aqui, ó, trata no lugar de eficiência, colocou eficácia, então está incorreto. A letra C, por que está incorreta? Porque trata aqui, ó, da legitimidade. Se a pessoa, isso aqui, sabe por que a banca coloca esse tipo de questão? Para pegar aquele cara que só decorou o mnemônico. Se ele decorar só o Olímpia, não faz essa questão aqui. Porque se você olhar, todos os outros aqui, com exceção da letra D, todos os outros aqui formam a palavra limpe. Mas no lugar de legalidade, nessa letra C, ele colocou legitimidade. No lugar de eficiência, na letra A, que é o certo, ele colocou na letra B, eficácia. E agora aqui, ó, ele colocou a palavra razoabilidade para confundir o candidato, porque a razoabilidade, apesar de ser considerada um princípio, não está positivado no artigo 37. Então, o nosso gabarito é a letra A, beleza? Que está no LIMP. Beleza? Vamos fechar agora com a questão 100. A questão 100 eu trouxe da ordem social. Da ordem social já está lá no finalzinho da nossa Constituição e a gente vai fechar com a questão 100. E aí, já de mão agradecendo você que conseguiu ficar até aqui nessa questão 100, lembrando que não é fácil, né, que fazer questões quimio-fosfato mesmo, deixa a gente cansado, como se já tivesse corrido a maratona, mas é isso mesmo, a intenção é que você aqui fique cansado, para na hora da sua prova lá você vai estar condicionado. Quando você vai fazer uma corrida, você não fica treinando? Então, exatamente, quando você vai fazer questão, também você tem que treinar. Se você não treinar a questão, na hora da prova, você vai ficar perdido.
Então aqui você treina não só as questões para você fazer a sua revisão, você treina o seu corpo também. Por isso que é importante você fazer muito simulado. Então está pedindo aqui, ó, incorreta. A ordem social tem como base o primado do trabalho? Exatamente. Isso está lá na ordem social, lá no final da Constituição. Pega a sua Constituição aí, abre aí da ordem social e acompanha comigo que está copiado e colado isso aí. A ordem social tem como base o primado do trabalho? Sim. A ordem social tem como objetivo bem-estar e justiça social? Sim. Aí vem cá, tá também dentro da ordem social, lá no início. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas públicas, vedada a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle, de avaliação dessas políticas? Obviamente que não. Aqui, ó. A participação é importante, ela não é vedado, ela é importante, ela é crucial essa participação, por isso essa letra C está incorreta, porque essa palavra vedada invalidou a alternativa. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle, de avaliação dessas políticas. É isso aí, ó, tá vendo? Se a letra C tivesse escrita assegurada na forma da lei a participação da sociedade, já estaria correta. Um candidato um pouco mais crítico faz essa questão sem nem saber as duas A e B, porque ele sabe que a letra C e D, uma está contradizendo a outra. Quando você tem duas alternativas, uma contradizendo a outra, provavelmente uma das duas é a sua resposta, porque uma das duas sendo verdadeira, a outra necessariamente, automaticamente se torna falsa. Beleza? Olha você ver, essa é uma questão muito tranquila. Fechou as 100 questões e essa questão é uma questão muito tranquila. Quando você pega essas questões, seja um pouco crítico. Por isso que é muito importante você ir fazendo questões. Você pega duas questões, você tem 4 alternativas, mas duas questões, uma está contradizendo a outra, uma fala, isso é preto, isso é branco, uma das duas tem que estar incorreta. Então, quando pede incorreta, isso te ajuda muito. Lembrando, a gente fechou as 100 questões aí, ó. Vamos pro finalzinho. Um obrigado aí do professor Magno Assis e da Vale Brasil Concursos. Lembrando que a Vale Brasil Concursos está no Facebook, Vale Brasil Concursos, /Vale Brasil Concursos, está no Instagram, @vale.concurso e no YouTube, Vale Brasil Concursos, que você já está acostumado a assistir as nossas aulas aqui. Combinado? As nossas aulas aqui são disponibilizadas gratuitamente. O custo disso é só você se inscrever no canal, deixar o seu joinha e o comentário. Se você não gostar da aula também, pode deixar o seu dislike, não tem problema. Desde que você participe, o importante é participar. E ativar as notificações. Lembrando que o nosso pacote 3 em 1 está aqui embaixo. Clica que você não vai se arrepender. Essa aula aqui é uma aula mais corrida, mas uma aula que você vai aprender. Isso agora não é hora de aprender, é hora de revisar. Por isso que a aula é mais corrida. A hora de você aprender é você clicando aqui. Compra o nosso curso. Tranquilamente, você tem 7 dias. Se você não gostar, você pode devolver. Eu tenho certeza que você vai gostar. Deixe seu comentário, adicione o professor aí no @magnacis44, críticas, sugestões. Desde já eu te agradeço, você que ficou até aqui, 100 questões, não é fácil. Aqui está o gabarito, a gente vai corrigir alguns aqui para você, já vai o gabarito certinho. Né? Alguns aqui o gabarito estava trocado, porque às vezes, né, na hora de passar para o Excel a pessoa passa errado. Mas a gente corrigiu todas e eu espero que você tenha conseguido ficar até aqui. Continue assistindo as outras aulas. A gente tem muita aula aí de direito constitucional e todas as matérias que caem no seu edital tá aqui no YouTube. Algumas aulas e completamente você vai ver aqui no nosso curso o pacote 3 em 1 para ganhar esse PDF aqui com todas essas questões, você sabe, @magnacis44 ou qualquer mídia social. Um agradecimento especial aí aos alunos que ficaram até o final, que assistiram todas as aulas, beleza? Se você está dentro desses, você está rumo à sua aprovação. Só os fortes sobreviverão e quanto mais suor derramado em treinamento, menos sangue será derramado na batalha. Estamos juntos, até a próxima. Fiquem com Deus. Aqui na Vale Concurso vale a pena estudar. Fala, galera, tá estudando para concursos da Sejusp de Minas Gerais? Professor Breno Fraga trazendo para você aqui novidade aqui no Vale Concursos. A promoção é o pacote 3 em 1 da Sejusp. 3 cursos por apenas aí R$ 367. Polícia Penal de Minas Gerais, Socioeducativa e Auxiliar Educacional. Todos os 3 cursos em apenas um aí, 367. Vem estudar com a gente rumo à aprovação. Tamo junto, aqui vale a pena. Valeu!